Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu trouxe um bolo fake. Esse aqui é de um andar, tá? Ele mede 20 centímetros de largura por 12 centímetros de altura. Ele vai ser de apenas um andar, porque é uma comemoração pequena. E a gente vai fazer ele com tiras de EVA, tá? Ele não vai ser moldado no ferro nem no soprador, porque não tem necessidade. Eu só vou usar o soprador para poder dar um brilho nesse EVA e para poder demarcar aqui essa parte de cima. Mas se você não quiser, não tem necessidade de utilizar. Nem ferro, nem soprador, nada para esquentar, tá? Eu só vou usar aqui, ó, para ele poder marcar essa parte aqui de cima e facilitar para mim, mas não tem necessidade. E vou também passar ele todo no EVA para poder dar brilho no EVA. Porque quando você esquenta o EVA, ele fica com um brilho. E aí vai ficar bem parecido com um bolo verdadeiro, né? Então, primeiro eu vou começar moldando aqui em cima. Ó, eu vou deixar ele com um espacinho para eu poder colar na lateral para poder dar o acabamento. Que ele vai ficar bem parecido com o bolo verdadeiro. Mas não tem necessidade de esticar. Se você não tiver o soprador aí, você também pode usar o ferro, tá? Porque ele vai ser a mesma finalidade. E aí eu vou deixar aqui uns 2 centímetros para baixo para poder colar na lateral. A ver se vocês conseguem visualizar que o EVA começa a brilhar, ó. Ele dá um brilho, né? Porque esquentou. E aí fica bem parecido com o real mesmo, para não ficar muito opaco, né? Vai ficar bem legal aqui essa parte. E eu vou fazer isso tanto aqui em cima quanto na parte de baixo, porque eu quero dar um acabamento bem bonito embaixo também, para não ficar parecendo bolo fake, tá? E aí eu vou também soprar aqui toda essa parte do EVA, são as tiras que eu vou medir e cortar para poder colocar na lateral. Olha a diferença, viu? Quando você passa o soprador, ele dá um brilho, fica bem bonito o brilho, olha a diferença. O outro fica bem opaco, né? E aí eu já corto aqui por fora mesmo. E eu vou colar, gente, essa parte com a cola quente. Porque vocês já sabem, até que Bond, a cola instantânea, né? Super Bonder, como é conhecido, não pode passar diretamente em contato com o isopor, né? E agora eu vou medir aqui as linhas, né? Medir o bolo primeiro para ver quantas linhas, quantos centímetros dá. Então vão ser tiras de 3 centímetros, né? E aí eu vou fazer na altura que eu consegui aqui com esse EVA, porque eu meço o bolo, no caso o isopor, e aí boto na metade, uma tira começa pela metade e a outra encaixa na outra metade, que assim dá para fazer o acabamento na lateral, né? Porque esse EVA ele é pequeno, ele não rodeia o bolo todo. Então eu vou fazer assim. Aí eu já cortei uma tira e aí com essa tira eu vou medindo as outras tiras e vou deixar já pronta, mesmo que eu não use todas, mas eu acredito que vai dar para usar todas. E eu vou deixar elas prontas aqui, só para ir colando e ficar mais fácil, não ficar recortando uma por uma. Eu já passei o soprador nesse EVA todo, tá? Por isso que ele tá brilhando, tanto de cima quanto de baixo. E aí eu vou, ó, assim que eu vou fazer, ó, com todas as tiras. E o outro pedaço eu vou botar na parte de trás para poder dar o acabamento nas laterais. Geralmente eu boto bem no meio mesmo. Só que como esse daqui não precisava ter esse acabamento assim tão certinho na lateral, eu fiz assim com esse pedaço maior na frente e o pedaço menor atrás, tá? Tenta cortar, gente, o EVA de uma vez só, sem mastigar a tesoura, para ele não ficar com um recorte na parte de cima. Senão não vai aparecer que é bolo verdadeiro, tá? E aí, ó, o tampo tanto de baixo quanto de cima, a gente vai colar com a cola quente, né? Primeiro a gente vai colar os dois tampos, o de baixo e o de cima, né? Aqui eu fiz os dois no soprador, que era, apesar de que não vai aparecer a parte de baixo, mas eu quis dar esse acabamento para ficar bem feitinho, né? E não precisa moldar com tanta perfeição, igual a gente faz o bolo sem emenda, né? E esse aqui eu já fui colando e cortando à medida que fui colando, tá? Que era para dar menos trabalho e como é a parte de baixo não precisa tanta perfeição.
É mais questão de eu saber que tá bem feito mesmo, né? Porque não vai dar pra ver, essa parte aqui vai ficar coberta com as tiras. E aí, gente, tanto a parte de baixo quanto a parte de cima eu vou colar com a cola quente. Eu já colei aqui os dois, adiantei. E agora a gente vai começar a colar as tiras, né? A parte de cima da tira, que é onde eu pego o EVA no EVA, eu vou colar com a Tec Bond. Mas vai ficar sobrando um pedacinho ali no final. E aí eu vou colar com a cola quente, que é para poder também manter a cola, né? Porque só a Tec Bond direto no isopor não pega. Tem que ser a cola quente ou cola de silicone, que vai demorar um pouquinho mais. Então, a cola quente é o ideal, tá? Na minha opinião. Mas aí vocês fazendo, vocês vão achar a melhor forma aí de vocês fazerem, né? E aqui, ó, eu fui passando essa Tec Bonder para poder segurar a primeira tira. As tiras de baixo eu só coloquei nas pontas, tanto numa ponta inicial quanto na ponta final. Então, aqui, só essa parte de cima aqui, que eu tô passando o Tec Bond dela toda, né? A de baixo não tem necessidade, porque conforme você esticar, ela vai ficar bem presinha. E aí eu vou colar aqui, ó, com a cola quente, que é para não correr o risco da reação. E aí eu vou fazendo assim todas as tiras, tá? Até chegar lá no finalzinho. Aí no finalzinho eu vou fazer igual eu fiz aqui em cima, assim, direto. E aí a gente tem que manter elas para poder fechar aqui, ó, na mesma linha, né, no mesmo tamanho, e tentar manter todas na mesma altura, para não ficar a tirinha torta quando for encaixar a outra. Quando vier a segunda aqui, ó, vocês vão ver o que eu tô falando, assim, ó. Medir mais ou menos para ela ficar bem certinha. Vai ficar tipo aquele bolo que as boleiras fazem com a espátula. Só que no caso aqui é com tiras, né? E aí, gente, esse bolo, ele ficou bem legal. Ficou parecendo real mesmo, até porque ele é um andar só. Então fica parecendo aquele bolo de verdade, né? Quando a pessoa faz só um bolinho mesmo para bater o parabéns em casa, ele ficou muito parecido. Eu amei fazer esse bolo, é um tema novo que eu ainda não havia feito, né? Eu já fiz bolo para essa aniversariante, já fiz bolo, já fiz lembrancinha, já aluguei Pegmonte para ela. Esse é o terceiro bolinho dela. Então, aliás, esse é o quarto bolinho dela. Então, o segundo bolo e o terceiro bolo, aliás, o segundo bolo isso mesmo. O segundo e o terceiro bolo, e esse é o quarto bolo. Foi eu que fiz. O primeiro não, que acho que foi de verdade, ela alugou com outra pessoa. Mas esses 3 anos aí, eu que venho fazendo o bolinho dela, decoração, né? E aí eu alugo Pegmonte, vocês já sabem. E aí a mãe dela aluga comigo, ela sempre faz uma coisa pequena, mas fica bem bonitinho. Depois eu vou ver se eu consigo colocar aqui a foto para vocês verem como ficou, tá? Nesse tema aqui eu fiz um varalzinho com o nome, né, da criança. Aquele varalzinho que bota no painel, porque ela não queria o painel, porque não era nada demais. E aí eu fiz também o bolo. Aluguei as peças para ela, aluguei arranjo, aluguei bandeja, aluguei as mesas e o painel de pallet. Aí ela colocou no painel de pallet e também imprimi uns personagens e topinha de bolo de docinho. Então ficou assim, uma festa simples, mas decorada com muito amor, muito linda que ficou. Na verdade era só um bolinho, nem foi uma festa, foi só para o pessoal de casa mesmo e ficou assim a coisa mais linda. Então dá para fazer uma decoração, para fazer um bolo, coisa simples, que fique bonito e que a criança goste, né? Porque criança tem bolo, gente, é festa, não precisa ter grandes coisas, né? Uma coisinha simples eles já gostam muito. Então aqui, ó, vocês podem perceber que ela vai ficando as tiras, como elas às vezes esticam um pouquinho mais que a outra, e eu vou cortando aqui para poder ficar tudo alinhado na mesma direção, né? Para não ficar com acabamento feio. Se eu tivesse se eu tivesse o EVA a metro, aí eu teria como ir direto de uma ponta a outra. Mas como eu não tinha,
Eu fui fazendo assim e não ficou feio, gente. Ficou bem legal, parece até pasta americana mesmo, tá? E eu achei que ficou super lindo. E você já sabe qual o tema desse bolo? Deixa aqui nos comentários antes de ver o final, qual o tema do bolo que você acha que é, para ver quem vai acertar o tema desse bolo aqui, dessa festa, né? É festa de menina. Vou já dando adiantar, né? Dar uma dica que é festa de menina e tem essas cores. Então, antes de finalizar a decoração, deixa aqui nos comentários para saber quem vai acertar qual é o tema. Não vale olhar até o final, senão você vai saber qual é. Não tem como não saber qual é com essas cores, mas vamos ver aqui quem vai acertar primeiro. Ó, como é que ficou o acabamento. A gente vai seguir essa parte aqui, é a parte de baixo, essa parte amarela, na mesma linha, para não perder o acabamento. Acabamento é tudo, né, gente? E aí o outro lá na outra ponta, ó. Ficou bem certinho, né? E aí aqui pode colocar uma Tec Bond direto, não precisa de cola quente. E também não precisa colar de fora a fora. Só nas laterais mesmo, tá? Com cuidado também para não colar o dedo, que minha unha fica cheia dessa cola. Essa cola é horrível para sair depois. Lavando louça ela até sai da mão, mas na unha ela demora um pouco mais para sair. E aí eu ia fazer minha unha, nem fiz aqui, porque eu sabia que eu ia sujar de cola. Então só dá uma esticadinha, gente, ó. Essa cola tava demorando para pegar e aí eu tive que trocar. E aí aqui a gente vai cortar um pedacinho, porque a tira era maior. E colar e só decorar agora, já tá pronto o bolo. É um andar, mas vai ficar bem bonitinho. E quando eu botar a bandeja também, ele vai sobressair, porque é uma bandeja alta, né? E aqui, gente, essa tira é um pouco mais larga do que as outras, tá? Porque é exatamente o acabamento do modelo de bolo que ela me mandou. Esse é o nome da criança, a Maria. A Maria vai fazer 4 aninhos, né? E vai entrar esse lacinho aqui, ó. Ainda dá tempo de dizer qual é o tema, que eu ainda não coloquei os bonecos. Esse laço, gente, é um laço muito fácil de fazer. Se você quiser o molde, deixa aqui nos comentários do seu e-mail que eu mando o molde para vocês, ó. Você corta ele nessa posição e só cola ali no meio, tá? No caso aqui eu vou fazer com 2, um maior e um pouco menor. E aí, gente, a gente vai sobrepor aqui um em cima do outro, né? Ele é bem facinho de fazer e ele fica bem bonito também, tá? E eu vou finalizar com um pedacinho de EVA. Depois a gente vai botar uns strasszinhos, ó. Eu procuro colocar o acabamento tudo pro mesmo lado, que é pra não ficar feio, não ter nenhum problema. Então eu vou dar uma apertadinha aqui, pra ele poder ficar bem puxadinho, ficar um laço bem fofinho, sabe? E depois também dá pra dar uma modelada nele com a mão aqui na parte de cima. Eu fiz ele um pouquinho só, um maior que o outro, que é pra dar um efeito, né? E ficou bem bonitinho, bem mimosinho esse lacinho. E aí aqui, ó, a gente vai colar o strass, que é esse aqui. Vou medir mais ou menos, não vou colocar ele de fora a fora, vou colocar só na parte da frente, até porque vai me facilitar mais para poder colar, né? Então dá para colar com a tesoura. Eu esqueci o nome, gente, desse strass aqui, tem um nome, tá? Se encontra em loja de aviamentos, armarinho, papelaria, algumas papelarias, né? E aí eu vou colocar ele assim, ó, de uma ponta a outra, porque aí vai ficar bem na parte da frente. Atrás não precisa, porque não vai aparecer, vai ficar colado diretamente no bolo. Então, você já adivinhou qual é o tema desse bolo? Se sim, deixa aqui nos comentários e vamos ver quem vai acertar primeiro. E aí, gente, eu gosto de trabalhar já limpando, tirando as coisas que eu não vou utilizar, que é para poder adiantar o serviço. Então, aqui eu vou medir mais ou menos o topo de bolo que eu vou botar e o meio do bolo, né? Eu meço ali pelo meio a altura do topo e meço o meio do bolo também,
E aí eu vou colar com a cola instantânea mesmo, que é mais rápido. Só segurar um pouquinho e esperar, porque como tá pesadinho, com 2 laços, e esse EVA aqui ele é um pouquinho mais grossinho, aí demora um pouquinho para colar. E eu vou moldar também aqui, gente, 2 borboletas amarelas e 2 borboletas vermelhas que fazem parte do tema. Eu vou botar o soprador um pouquinho nelas, poderia ser com um ferro também, que é para elas poderem ficar viradinhas e ficar com aquele brilhinho, né? Eu só vou segurar aqui com a tesoura, que é para não queimar a mão. E aí vou modelando, ó, que aí vai ficar uma borboletinha meio que com a asa para cima, né? Para não ficar assim tão sem forma. Esse é o primeiro bolo que eu faço assim, com essas tiras de um andar assim, né? Eu já fiz bolo de um andar, mas com essas tiras é o primeiro. Eu amei fazer e eu tenho um bolo para fazer agora do Flamengo Rosa para setembro. Vai ser no mesmo estilo, então acho que vai ficar bem legal. Se vocês quiserem, eu faço também um vídeo dele para vocês verem. E eu gostei bastante, gente. Foi mais rápido, tá? Menos trabalhoso, porque você fazer o bolo sem emenda dá muito trabalho. Você tem que ficar esticando, esticando. Tem que ter muita paciência, né? Tem que ter cuidado para não rasgar o EVA. Uma série de coisas. Cuidado para não queimar a mão, porque o soprador é muito quente. E esse daqui não. Esse daqui foi super rápido de fazer, sabe? Não demorei muito. Demorei um pouquinho mais, porque gravando a gente acaba demorando um pouquinho mais, né? E aí todas as borboletas já estão moldadas aqui, já passei o ferro. Eu vou colar aqui 2 de cada lado, né? E também o nome. Esse nome eu fiz impresso, tá, gente? Dava também para fazer no EVA, mas eu fiz impresso mesmo, até porque o bolo de verdade, a maioria dos topos de bolo que as pessoas têm feito é de papel. Então, né, eu segui a mesma linha de raciocínio aí do pessoal que faz bolo com topo de papel. E não ficou feio, tá, gente? Ficou bem bonitinho. Eu passei um pouquinho da Tec Bond aqui, mas tem que ser pouquinho, porque esse papel era um pouco mais grossinho, então ele não cola o dedo, mas se for fininho, gente, ele acaba colando, tá? Transpassando pelo papel. Então eu vou colocar agora as borboletas, 2 de cada lado. Vou botar um pouquinho da Tec Bond. E, gente, a Tec Bond, se ela tiver vencida, ela demora pra colar. Eu acho que essa daqui tá vencida. Na verdade, eu acho que eu já comprei ela assim. Ela fica ruim, tá? Depois do tempo de validade, ela não cola. Ela cola, mas demora muito pra colar. E eu acho que esse é o caso dessa Tec Bond aqui. Mas mesmo assim deu pra fazer, deu tudo certo, graças a Deus. Ficou tudo muito bonitinho, né? Eu amei, a mãe da criança gostou, a foto ficou linda. Eu achei que valeu super a pena. E aí aqui eu vou medir mais ou menos como vai pegar o topo. Aqui, ó, já é uma parte do topo. Já dá mais ou menos para saber qual é o tema. E é a Branca de Neve e os 7 Anões, gente. Olha como que ficou lindo. Eu coloquei ele aqui em casa mesmo para poder filmar para vocês verem. Como que fica bonitinho. É um bolo fake? É um bolo fake, mas não parece tanto bolo fake. Fica super charmoso na mesa, ó. Se você olhar, parece aquele bolo de verdade que é feito com a espátula. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de deixar um like para mim e se inscreverem no canal. Que Deus abençoe vocês.